Salve, salve, seres humanos deste planeta Tela! Eu sou Jaime Lima Neto e a gente está continuando aqui o nosso curso de Python. Estamos no módulo 6, onde estamos aprendendo a programação orientada a objetos, tá bom? Então, sem mais delongas, partiu, porque aqui nós somos tradicionais e antes de começar a nossa aula, precisamos da nossa curiosidade inútil. Você substitui cada partícula de seu corpo a cada 7 anos. Logo, você literalmente não é a mesma pessoa que era há 7 anos. Então, quem é você? Fica a dica, fica a reflexão. Estamos falando sobre orientação a objeto. Fazendo um breve resumo do que a gente aprendeu na aula anterior, a gente aprendeu sobre os GRU, os agrupamentos. A gente falou o que aqui contém, né, os pássaros, ele contém características, bica, pena, par de asas e as ações, ele bica e voa, né? Então, agora o que a gente vai fazer é que, veja, todo o Passeriformes, por exemplo, ele tem as mesmas características que uma ave. E na programação, quando a gente usa orientação a objeto, a gente também tem as mesmas características, o que facilita o nosso uso. Isso acontece através de herança. Então a gente passou pelo conceito de classe na aula passada, passamos no conceito de objeto, né? Falamos por alto sobre heranças e dessa aula nós vamos nos aprofundar sobre heranças. Então, antes de continuar, agora lembra, já deixa o like, já favorita, tá? Já se inscreve aqui com a gente e, para não perder a tradição, vamos lá, o gatilho, roda a vinheta. Nessa aula a gente vai falar sobre heranças e vamos colocar um pouco a mão na massa para a gente aprender. O conceito de herança é para a gente propagar alguma identidade, né, ou propriedades de uma classe para uma outra. Então, a gente aprendeu a construir, por exemplo, uma classe nesse formato. Class, a palavra reservada, o nome da classe, e a gente passa dentro dela um objeto, correto? E aí a gente tem o constructor, que é como a gente chama essa inicialização, que passa o self, né, e os parâmetros. Até aqui, tudo bem, esse aqui foi o que a gente aprendeu na aula anterior. Quando a gente quer propagar isso, a gente cria uma nova classe, só que ao invés de passar o objeto, como você está vendo aqui, nós vamos passar, na verdade, o nome dessa outra classe, ou seja, eu passo a classe anterior. Tá? Como assim? Então, veja só, eu criei essa classe, que eu chamei de nome da classe, e aqui eu criei uma outra classe chamada herança de classe. Aí eu passo o nome da classe ao invés do objeto. Então, o que diferença ele faz? É que quando eu passo esse nome da classe para cá, tudo que estava nela vem para essa, sem eu precisar reescrever. Mas digamos que nessa classe eu refaça o construto, porque veja, esse é igual a esse. Então ele pode acabar reescrevendo, tá? Ele sobrescreve. Por quê? Veja, no caso das aves, nem todo pássaro é igual ao outro. Tem pássaros que nadam, como um pato, mas nem todo pássaro vai nadar. Então, algumas características, métodos, por exemplo, ou até atributos podem ser reescritos na herança, tá? E como é que eu reescrevo? É só chamar pelo nome original que ele já era, como nesse caso aqui, ó, def init. Só que nesse caso aqui, imagina que a gente não quer reescrever. A gente só quer acrescentar um dado a mais. Então, para não perder a herança anterior, existe uma convenção, tá? Que a gente usa essa função chamada super. O que ela faz? Quando eu chamo o super aqui dentro, ele está chamando essa classe mãe, na qual a gente herdou, tá? Então, o super, e eu vou chamar quem? O init, ou seja, eu estou chamando aqui agora esse init aqui, ó. E eu vou passar os parâmetros para dentro. Logo, agora, quando eu chamar essa classe, eu posso criar parâmetros diferentes e depois o reequilíbrio. Pode parecer confuso, a gente agora vai começar a ver na prática o que fica mais claro. Por quê? Está muito abstrato, a gente está falando conceitualmente. Vamos verificar aqui.
Essa parte aqui você lembra, a gente passou também na aula passada, a gente criou essa classe pessoa, correto? Então aqui de novo ela está exatamente igual, tá? Com o import sleep, classe pessoa com constructor, self, nome, idade e RG, com os atributos também sendo passados, com o método falar, com o método dormir e com a transformação da classe em uma string. Legal. Agora, vamos criar duas novas classes. Uma delas é chamada curso, porque nós estamos fazendo um curso para a pessoa, que é, nesse caso, o nosso curso de Python. No seu constructor, a gente vai passar o parâmetro nome, o nome do curso. E aqui também eu vou transformar eu vou fazer a transformação de quando você precisar utilizar a função string, de transformar a classe no string, que ele vai só imprimir curso, 2 pontos e passar o nome para você acompanhar. Legal. Agora vamos trabalhar diretamente com a herança. Vamos fazer a classe aluno. Ela é da pessoa. Veja, quando eu digo que aluno é da pessoa, todos esses métodos já estão aqui. Só que veja, dessa vez eu quero refazer o constructor. Por quê? Quando eu estiver instanciando um aluno, eu quero passar o nome, a idade, o RG, ok? Como a pessoa demanda, mas eu também quero passar um curso com o qual ele está fazendo, este aluno está fazendo. Então veja, eu reconstruí o meu constructor, ou seja, a minha construção da minha classe, mas eu não posso abandonar a classe original, pessoa. Então veja, eu refaço o constructor dela bem aqui. Passa os parâmetros obrigatórios, ó, nome, idade e RG. Nome, idade e RG. E acrescento o atributo curso. Veja, todos esses atributos anteriores vão continuar disponíveis por causa da herança. Veja como essa classe aluno é super curta. Vamos aqui executar. Tudo certo? Executar o curso. Executar a classe aluno. Tudo certo. Uma classe super curta. Agora, veja que curioso. Eu vou instanciar da classe Python, tá? E vou criar eu vou instanciar da classe curso e vou vou acrescentar num objeto uma variável chamada Python, tá? Então aqui, ó, Python, e vou fazer o cadastro, uma instância de aluno que eu vou chamar de MethoClade, que é a MethoClade com idade de 20 e com RG 080808, e ela faz o curso de Python. Vou executar. Tudo certo, ok, funcionou. Mas vamos ver se na prática. Se eu printar na tela MethoClade, ele deve buscar esse método aqui, mesmo não estando aqui na classe aluno. Veja, eu só instanciei a classe aluno, mas aluno herda de pessoa. Quando eu mandar imprimir na tela, veja, ele foi buscar este método aqui em cima. E essa é a mágica da herança de classes, tá? Não preciso ficar reescrevendo o código. Eu herdei tudo. Se quer ver um outro exemplo, se eu colocar aqui, ó, MethoClade. Idade 20. Por quê? Ele está indo buscar aqui, ó, nesse parâmetro, tá? Então, com isso, a gente passa a ter muito mais funções. Eu poderia criar aqui um outro método também, específico para aluno, tá? E ele funciona. E assim, inclusive, a gente já tem um atributo a mais. Veja, self curso, ele passa curso. Não existe aqui em cima. Mas, ó, eu vou imprimir e de repente ele executa essa aqui, ó. Por quê? O curso é do tipo curso, ou seja, da classe curso. E ele herdou sem nenhum problema. Muito legal, né? Daqui você começa a ver que tem mais possibilidades para você atuar, sem precisar ficar repetindo o código. Ele amplia muito o seu potencial. Agora, ainda está um pouco abstrato, a gente está metendo a mão na massa, legal, já que tendo noção, usando o conceito, mas ainda é muito conceitual. Vamos colocar um pouco mais a mão na massa. Lembra no módulo 4, quando a gente trabalhou com esse arquivo CSV? Vamos executar ele de novo. Olha só, aqui está ele. No módulo 4, a gente fez um exercício para tratar arquivos.
CSV. A gente queria tratar a coluna, queria separar os dados, separar só os nomes, reordenar. Tudo bem? Legal. Imagina que você vai precisar fazer isso com 50 arquivos diferentes. 30 exports. E aí, como é que você vai fazer? Reescrever esse código? Criar através de funções? É muito código para você fazer. Você vai criar uma estrutura. O que é que conceitualmente os meus arquivos de dados vão ter? Então eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de dados CSV. Ela recebe um objeto. O construto dela, a inicialização da classe, eu vou passar o self e vou passar o CSV, ou seja, o arquivo. Então eu vou criar o atributo para passar para que a gente possa manipular. Eu vou colocar o conteúdo e vou ter um atributo colunas. Veja que diferente agora. É que esses atributos, eles vão ver que está como self e está com métodos aqui. Nós temos métodos. Sabe o que é legal? É porque eu tenho agora um atributo, mas que na verdade ele está sendo extraído a partir de métodos. Por convenção, métodos privados, ou seja, para serem usados somente internamente, a gente coloca esse underline na frente. Tá? Qual é a diferença? É que aqui, por exemplo, a gente está indicando que o falar a gente pode acessar de fora. Então, por exemplo, quando eu venho para cá, metoclade, falar, salve, salve. Viu? De fora eu executei. A ideia dessas funções não é para ser chamada por fora, a não ser através de seus atributos. Então, a gente aproveitou e estamos dando uma evoluída um pouco maior para que você aprenda também um pouco sobre convenção. O que esses dois métodos vão fazer? Ele vai pegar o dado bruto do meu arquivo. Veja, extrair conteúdo. Então eu crio uma variável content, ela começa como nula, né, como none. Eu abro o arquivo, transfiro para o content e retorno esse mesmo content. Então aqui eu vou ter em conteúdo o arquivo bruto que eu passei. Colunas, ele vai extrair o nome das minhas colunas. Assim eu sei todas as colunas que eu vou ter no meu CSV. Tá aqui ele, ó. Então o que eu faço? Eu pego o primeiro int do array, que é o int 0. Eu elimino aquela quebra de linha, aquele /n, e faço um split. Eu separo, qual o separador? Vírgula, para que eu tenha somente os nomes das colunas. E agora eu vou criar um método para eu chamar de fora, que vai ser o extrair coluna. A gente até tinha feito um desafio lá no módulo 4 para você identificar como achar o int da coluna de forma muito mais prática, sem ficar contando. E aqui a gente já vai fazer isso na prática. Veja, o método extrair coluna, eu vou passar o nome da coluna e não o int dela, porque é muito mais fácil. Ou seja, se eu quero os e-mails, só vou dizer, olha, extrair coluna, e-mail, como aqui está em cima, escrito, tá bom? Então veja, o que esse método faz? Eu primeiro crio uma variável chamada coluna e passo uma lista em branco. Tá? Eu posso fazer isso, eu poderia fazer isso aqui. Ok? Dá no mesmo, só quis fazer um formato diferente. Criei uma nova variável chamada nome das colunas, onde eu vou buscar o nome das colunas, tá? Ou extrair. Aqui eu chamei internamente pelo método, mas eu também poderia chamar de colunas, tanto faz. E agora eu vou criar uma outra variável chamada int de coluna, onde eu vou passar o nome das colunas que eu peguei aqui e vou procurar qual é o índice deste nome que eu estou solicitando aqui, ó, quando eu chamar de extrair coluna. Achei ele. Então vamos lá, vou começar a percorrer cada uma das linhas, separo elas por vírgula e escolho o índice que eu encontrei aqui. Tá? No final, eu faço um pop do primeiro índice. O que é isso? Eu vou apagar o primeiro índice, porque o primeiro índice, na prática, é o nome da coluna. Aqui, ó. Então, se eu quero o e-mail, por exemplo, o índice 0 é o próprio e-mail. E se eu quero pegar os dados da coluna, não tem porquê eu pegar de novo o cabeçalho dela. E eu retorno essa variável coluna. Tá? Vamos ver isso na prática. Então, vamos aqui, ó, criar a classe, deu tudo certo. E agora vamos instanciar ela, passando esse arquivo que nós já temos aqui. Executar. Tudo certo. Então vamos fazer aqui. Olha só esse print. Vamos imprimir na tela o nome das colunas. Olha, deu tudo certo. Eu chamei o atributo colunas, aqui ó,
ele executou através deste método aqui. Funcionou perfeitamente. Então aqui eu já sei que eu tenho nome, e-mail, idade, média matemática, média Python e se está empregado sim ou não. Maravilha. Agora, eu quero pegar, desse arquivo, a coluna e-mail. Eu vou executar. Olha só, eu vou chamar o método extrair coluna e vou passar o nome e-mail, que é o nome da coluna. E veja só, ele já me pegou todos os dados da coluna e-mail. Vamos procurar aqui, ó, média matemática. Eu quero pegar, mas eu não lembro qual é. Vamos aqui, ó, pegar as colunas. Então tá aqui, ó, média matemática. Eu vou colocar aqui, executar. E tudo certo. Ele já me listou todo mundo. Viu como é legal? Veja como foi muito mais prático trabalhar, ao invés de ficar criando métodos o tempo todo, né? Criar funções. Aqui eu crio uma classe, ela tem atributos, tem propriedades, ela tem métodos sozinho, que pertencem a esse tipo, nesse nosso caso, que pertence ao tipo dado CSV, que está modelado para o nosso uso, tá? E com isso, nós podemos trabalhar de forma muito mais dinâmica, tá bom? Então, é assim que a gente entende, trabalha com herança, com classe, com objeto. Você já está começando a virar um Jedi jovem Padawan. Muito legal, né? Então, com isso, nós terminamos o módulo 6, super curtinho, mas aqui é importante dar esse passo para você entender o paradigma e no próximo a gente vai começar a se conectar com serviços externos. Vai ser muito legal. Tem muita coisa vindo por aí. E a partir do próximo módulo, você vai se sentir cada vez mais Jedi na programação e mexendo com Python, trabalhando com análise de dados principalmente, tá bom? Não esquece, tá curtindo? Deixa o like, tá? Escreve aqui teu comentário para qualquer dúvida, compartilha essas aulas, tá? Com teu amigo, com teu inimigo, com teu papagaio, com teu cachorro, isso ajuda bastante a gente a desenvolver, tá bom? Espero que você esteja curtindo e até a próxima. Tchau, tchau.